Muito bem, amados, nessa noite nós vamos dar início a um novo estudo de mais um livro da Escritura, Carta de Paulo aos Colossenses. Os irmãos podem abrir. Vamos ler aqui o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ver diferente, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, tá ok? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Queridos, estamos diante de uma epístola, né? Diante de uma carta. É preciso que nós entendamos um pouco acerca do propósito de uma carta, de uma epístola da Bíblia Sagrada, de uma missiva, né? Nós sabemos que Cristo, ele é o enviado do Pai. Vamos partir deste pressuposto, deste entendimento. Até então, até a encarnação do Filho de Deus na sua primeira vinda, no seu primeiro advento, nós temos o que diz lá em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo que nós tenhamos o testemunho de Moisés, da Bíblia hebraica, na Torá, ou dos profetas e dos salmos, leis, salmos e profetas, um fato que nós devemos nos apegar e nos assegurar mesmo desta verdade é que ninguém jamais viu a Deus. Quando João diz essas palavras no seu evangelho, alguém pode perguntar, você leu os primeiros 8 versículos de Colossenses, vai falar de João, né? Mas porque eu quero que os irmãos entendam, nós estamos no estudo de uma epístola. Nós temos que entender qual é o papel de uma epístola, nós temos que entender qual é o valor de uma epístola e como devemos tomar a epístola para a aplicação na igreja. Então eu estou partindo desse pressuposto de que nem Moisés, nem os profetas, nenhum daqueles antes de Cristo poderia dizer que veio diretamente do Pai, que fora enviado do Pai, ou que estivera no seio do Pai, para que pudesse falar acerca do Pai com precisão. O fato é que o apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, ele fala que ele diz, o Deus que habita em luz inacessível, que jamais foi visto por homem algum, e homem algum é capaz de vê-lo. Então, a Escritura está sempre colocando os homens aqui, terrenos, aquém de uma condição própria e pessoal de saber exatamente quem é Deus. Eu poderia colocar 3 textos para os irmãos, nesse princípio, nessa introdução. João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. O segundo texto seria João capítulo 3, versículo 11, quando Jesus fala assim, olha, eu quero ler para os irmãos, capítulo 3 de João capítulo 3, versículo 11, diz assim, capítulo 3, vamos ler o versículo 12 e 13, né? Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais?